Olá, meio-dia e 14, sexta-feira chegou e neste clima de sextou, começa agora o Câmara Notícia trazendo as informações da metrópole e do Legislativo. E você pode participar com a gente através do WhatsApp da TV Câmara Campinas, anote aí, 19 97829 3776 ou, se preferir, aponte o seu celular para o QR Code que aparece aí na sua tela e você já vai entrar direto em contato com a gente. Mande a sua mensagem, a sua sugestão, a sua opinião. Quer que algum dos nossos programas vá até o seu bairro, manda aqui pra gente e a gente com certeza entra em contato com você para ver o que pode ser feito aí para que você apareça aqui na tela da TV Câmara Campinas. Confira agora os destaques da edição de hoje. Indicação pede que pagamento das contas de água possam ser no cartão de crédito. Projeto de lei obriga a apresentação de um relatório contendo informações sobre os gastos orçamentários e o número de pessoas físicas e jurídicas que serão afetadas com as propostas. No Câmara Serviços, saiba a importância da eleição para conselheiro tutelar, marcada para o dia 1º de outubro. E amanhã é o Dia Mundial do Doador de Medula Óssea. E nossa equipe traz a importância desse ato de solidariedade. E a gente já abre o Câmara Notícia de hoje com as notícias da metrópole. Todo ano, no terceiro sábado do mês de setembro, é comemorado o Dia Mundial do Doador de Medula Óssea. E para conscientizar as pessoas desse ato tão importante, nossa equipe de reportagem foi até o Hemocentro da Unicamp saber como é realizada essa ação de solidariedade. Algumas doenças, como os linfomas e a leucemia, afetam as células do sangue, prejudicando o funcionamento da medula óssea e colocando vidas em risco. É quando o transplante se torna necessário e os doadores fundamentais. Carolina é diretora do serviço de coleta do Hemocentro da Unicamp e explica como é importante a doação. São mais de 80 doenças, que se beneficiam desse ato de doação. São, em geral, pacientes com transplante, que necessitam de transplante, São pacientes, em geral, com leucemia, linfomas, anemias graves, doenças hereditárias também. Então, são diversos tipos de doença, que realmente podem ser curados com transplante de medula óssea. Esse transplante de medula óssea tem o nome transplante, mas não quer dizer que nem o doador nem o paciente vão passar por nenhum tipo de cirurgia. Tá? É um procedimento realmente para o doador completamente seguro. Para se tornar um doador voluntário, é preciso ir até o Hemocentro, realizar um cadastro no Registro Nacional de Doadores de Medula Óssea que necessitem de tratamento da sua doença. O REDOME é o órgão do Ministério da Saúde responsável pelo cadastramento dos doadores de medula óssea. A doação é voluntária e gratuita. O primeiro passo é realmente esse registro, é esse cadastro, Ainda não é a doação em si. Então, quem tem entre essa faixa etária de 18 a 35 anos, faz esse cadastro, então vem aqui no Hemocentro, nós coletaremos um tubo de no máximo 10 ml. Esse tubo tem como objetivo a gente entender parte do DNA desse doador. Então, todas essas informações vão para um grande banco de dados. O Brasil tem o terceiro maior banco de doadores de medula no mundo, com mais de 5.500.000 de pessoas cadastradas. Apesar disso, de acordo com o Instituto Nacional do Câncer, o INCA, a chance de se achar um doador compatível de medula óssea é de 1 a cada 100.000. E como é o ato da doação? Então, primeiro, precisa de um paciente, que não tem um tratamento, só vai conseguir ser curado através do transplante de medula óssea. Esse paciente, o médico desse paciente, primeiramente procura os irmãos do paciente para ver se tem incompatibilidade. Mas, em geral, quando você procura em irmãos, no máximo há 30% de chance de você achar, em geral, um irmão compatível, um doador, o que a gente chama de aparentado. Muitas pessoas vão precisar de um transplante de pessoas que não conhecem, que é o que a gente chama de doação de não aparentado. E é aí que o REDOME, esse grande registro, esse banco de dados entra. É ele o responsável por encontrar o doador que tem esse tipo de DNA específico que vai ser compatível com esse outro paciente.
Aline Veiga, Miss Campinas 2004, viveu essa realidade em 2012, quando descobriu que estava com leucemia. Na época, fez campanha nacional para achar doadores compatíveis e aguardou na fila do transplante por 1 ano. E encontrei 6 doadores compatíveis, que é praticamente impossível, foi um milagre. E 1 ano depois, quando eu tinha 30 anos, foi quando realizou o transplante. Não pode perder a fé, nunca. Apesar de ser muito difícil, né? Porque quando você descobre que você tem uma doença e depende de uma outra pessoa para viver, então tem que ter muita coragem mesmo e acreditar. E contar mesmo com o apoio das pessoas. Sempre falar da importância, da conscientização, que é possível sim salvar vidas em vida. Eu sou a prova disso que é possível. Agora com 10 anos de transplante, então para mim foi uma enorme realização. Atualmente, a Aline ainda faz palestras para que mais pessoas se informem da importância da doação e também dá seu incentivo para quem está à espera da cura. O doador, ele plantou uma semente de esperança no meu coração. Ele mostrou que o mundo não está perdido e que existe amor ao próximo. Então, vivenciando tudo isso, recebendo a medula, foi quando eu decidi que essa corrente de amor não pode parar. Da mesma forma que ele fez isso por mim, eu quero também poder ajudar outras pessoas. Então, por isso que eu sempre faço palestras, toda oportunidade que eu puder de divulgar, de conscientizar, eu vou fazer com todo o amor, todo o prazer do mundo, porque eu quero que essas pessoas, esses pacientes, sintam o mesmo privilégio, a mesma alegria que eu tive de reviver. É muito importante que os doadores estejam conscientes da importância de manter o cadastro, né, atualizado, com endereço e telefone, e também que o doador esteja conscientizado sobre esse procedimento, né, onde ele vai ser necessário ele tomar uma injeção por 5 dias, aí ele vir no hemocentro, que em geral a coleta mesmo da medula óssea vai durar 1 dia, no máximo 2 dias. Porque é importante eles entenderem todo o procedimento para eles estarem não só disponível no papel, mas de fato, né, com o coração mesmo, para praticar esse ato de cidadania. E a gente reforça aqui que se você quer ser um doador de medula óssea, você pode procurar o Hemocentro de Campinas. Você vai entrar aí, vai fazer alguns testes, tem todo um questionário, como você viu aí, todos os critérios. E aí você vai ter que estar disponível no dia que for chamado para fazer esse ato de solidariedade. Afinal de contas, gente, é um tipo de transplante que salva vidas. Vamos falar agora de outro assunto bem importante, porque a eleição para os conselhos tutelares de todo o país está marcada para o dia 1º de outubro, data em que os eleitores podem ir às urnas para escolher os conselheiros que atuam na defesa dos direitos da criança e do adolescente. Mas afinal, você sabe a importância desse voto? Conheça agora na nossa reportagem. No dia 1º de outubro acontecem as eleições para conselheiros tutelares em todo o território nacional. O Conselho Tutelar, ele tem suas atribuições estabelecidas no Estatuto da Criança e do Adolescente, que, em resumo, tem como principal objetivo zelar pelos direitos da criança e dos adolescentes. Esse ano, em Campinas, teremos algumas novidades. A primeira delas é a ampliação dos locais de votação de 5 para 19. Nós também teremos, pela primeira vez em Campinas, a utilização de urnas eletrônicas emprestadas pelo TRE. Então, isso
traz muita agilidade no momento da votação, além da ampliação do número de vagas, que antes eram 25 para conselheiros tutelares e 25 para suplentes, e agora serão 30 para conselheiros tutelares titulares e 30 para os suplentes, ou seja, 60 vagas. Os candidatos ao Conselho Tutelar passam por várias etapas antes mesmo das eleições. A escolha do conselheiro tutelar, ela é disciplinada na lei do município. E aqui em Campinas nós temos 6 etapas. Então, a primeira etapa é uma análise documental, uma análise de requisitos que a legislação prevê. Passada essa etapa, ele passa por uma prova escrita de conhecimentos gerais e específicos sobre os direitos da criança e do adolescente. Ele também é submetido a uma avaliação psicológica. Uma outra etapa é entender sobre as regras de campanha que são específicas e o CONANDA, que é o Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, disciplina como deve ser essa propaganda eleitoral do conselheiro tutelar. Depois, a quinta etapa é justamente essa ao qual nós estamos nos dirigindo agora, que é o dia 1º de outubro, a eleição, que conta com a participação popular e através do voto serão eleitos os mais bem votados, tomarão posse, né? E a sexta etapa é uma formação, porque é necessário que ele tome conhecimento do que precisa ser feito no dia a dia da função do conselheiro. Então, é dada uma formação inicial, para só então aqueles que atenderem todas essas 6 etapas tomarem posse no dia 10 de janeiro de 2024 e ali começar um mandato de 4 anos. Todos esses critérios e a qualificação exigida se justificam pela responsabilidade da função de um conselheiro. O conselheiro ele tem uma função política importante também, além da função técnica. E além de ele atuar no caso de violação de direitos da criança e do adolescente, ele também tem um grande papel de ser um articulador na criação de novas políticas públicas que necessariamente envolvem também a possibilidade de criação de novas legislação envolvendo o direito da criança e do adolescente. No dia da eleição, o eleitor deverá portar, além do título de eleitor, os documentos pessoais de identificação. Para consultar os locais de votação, acesse o QR Code. É muito importante a participação popular. Esta é uma eleição facultativa, mas eu falo que é dever e é obrigação de todos nós, cidadãos, elegermos pessoas comprometidas a zelar pelos direitos da criança e do adolescente do seu município, seja aqui em Campinas, seja em qualquer outra cidade. Em Campinas, serão escolhidos 60 conselheiros tutelares. A gente lembra que 30 são titulares e 30 suplentes. E para você que está em casa entender qual a importância, o voto não é obrigatório, mas todos os eleitores de Campinas poderão votar. A gente ouviu aí que agora vão ser 19 locais de votação e eu pedi para o pessoal separar aquele QR Code que apareceu na reportagem. Olha, aparece aqui. Eu já deixei o meu celular aqui, vamos aqui, pronto para a gente, então, direcionar. Então, acho que fica melhor no plano aberto aqui, pessoal, ó. Eu vou direcionar e aí o meu celular já vai ler e vai aparecer aí na sua tela, se você fizer isso também agora, o link que vai cair na página do Conselho Tutelar. Vamos mostrar a página que vai cair aí? Olha, é essa daí, olha. Essa fala da eleição do Conselho Tutelar, que nós temos 71 candidatos em Campinas, a regra da eleição, com o voto das 8 da manhã às 5 da tarde, e aí os locais de votação vão ficar da seguinte forma, olha, a zona eleitoral 33, então todo mundo que faz parte dessa zona eleitoral e que votam nesses colégios elencados abaixo, vão votar nesse dia lá na Escola Estadual Carlos Gomes, que fica na Avenida Anchieta, número 80, ao lado da Prefeitura. Aí, se você é eleitor da Zona Eleitoral 274, então a gente tem todas as escolas e as seções eleitorais dessas escolas. Então, se o seu título de eleitor é de uma dessas zonas, dessas seções eleitorais, você vai votar lá na MF Presidente Humberto Alencar Castelo Branco, no Jardim Nova Europa.
Eu vou dar um exemplo, por exemplo, no meu caso, que eu sou eleitora da Zona Eleitoral 380. A gente lembra que são 19 locais, então você precisa ver qual é a escola que você vota, qual que você costuma votar. Sua seção eleitoral está elencada aqui, então você vai votar numa escola específica. Então, por exemplo, no meu caso, que sou da Zona Eleitoral número 380, eu tenho aí a escola que eu devo votar também. Então, eu vou pegar como exemplo essa escola. Olha, eu voto na escola estadual Mário Natividade. Com isso, eu sou dessa zona eleitoral. No meu caso, eu vou votar, então, na Escola de Ensino Integral Padre Francisco Silva, que fica lá na Vila Castelo Branco. Então, todas as escolas elencadas abaixo dessas sessões, olha, da CI Benjamin Constant, da Bolinha de Mel, Hermínia Risse, todas essas pessoas, esses eleitores, poderão votar, então, no próximo dia 1º, das 8 da manhã às 5 da tarde, lá na Escola Padre Francisco Silva. E isso acontece em todas as escolas, ou seja, todo eleitor pode votar, mas ele não necessariamente vai votar na escola que ele está acostumado. Então, ele foi realocado para votar. E é muito importante, gente, porque, olha, o Conselho Municipal, aí os conselheiros tutelares, o que eles fazem? E esse ano a gente vai ter para o ano que vem, né, 6 conselhos em Campinas. Até então nós temos 5. Cada conselho, ele tem aí 5 conselheiros titulares e 5 suplentes. E é eles que fazem toda a fiscalização se esses direitos das crianças e dos adolescentes estão sendo realmente aí respeitados. Tem a questão de vagas em creches, tem a questão de maus tratos e tantas outras que é o Conselho Tutelar que dá esse respaldo para a garantia de direitos. E já que a gente está falando de criança, o Dia das Crianças está chegando e muitas comunidades se mobilizam para comemorar a data. A Associação dos Moradores do Jardim Nova Europa pede contribuições para realizar a festa do Dia das Crianças no bairro. A Sociedade Amigos do Bairro do Jardim Nova Europa está organizando uma ação para comemorar o Dia das Crianças no próximo 12 de outubro. A festa vai ser realizada dentro do Bosque dos Guarantãs e a associação precisa da ajuda dos moradores. Nossa festa ela é toda voltada para as crianças. Então, nesse dia, a gente pede para o comércio, pede para a população balas, doces, pipoca, algodão doce, refrigerante, picolés, pães, salsicha, que a gente fornece o cachorro-quente. Que, aliás, no ano passado, nós entregamos mais de 7.000 cachorro-quentes, mais de 6.000 picolés. Então, a gente faz o apelo para o comércio, para a população, para fazer uma doação de alimentos que serão consumidos no dia da festa. O parceiro ou doador tem que estar ciente que somente será aceito alimentos e brinquedos. Nosso princípio, isso vem desde a primeira festa, pedir para a população, mas a gente não aceita doações em dinheiro, porque você tem que prestar conta, gera comentários, então nós só aceitamos doações em alimentos que serão consumidos no dia da festa, alimentos para as crianças. O evento, que será especial para a garotada, também promete ser voltado para toda a família. Também tem bastante coisas para os adultos, viu? Nós fechamos parceria com a prefeitura, com o comércio local. Então, por exemplo, a equipe do Centro de Saúde do Parque da Figueira sempre marcou presença. Lá eles fazem aferição de pressão, de glicemia, orientação da saúde bucal, oftalmologia, tem atividade para a família toda. E também para as crianças tem corte de cabelo, para os meninos, tem o Dia da Beleza das Meninas,
A coisa é chique mesmo. A tradicional Festa das Crianças, que está em sua 8ª edição, tem como expectativa receber até 10 mil pessoas. A solidariedade é um pilar fundamental para que a comemoração aconteça. O nosso grupo aqui é pequeno, então a gente precisa de voluntários para ajudar, por exemplo, a cortar as frutas, a servir os refrigerantes, servir os picolés. Então a gente pede para a população, além de uma ajuda, essa possibilidade de ser voluntário no dia da festa, ajudando a servir as crianças. As doações podem ser entregues na sede da Associação do Bairro de segunda a sexta-feira, na Avenida São Miguel Arcanjo, número 1284, Jardim Nova Europa. Telefones para informações: DDD 19 30 12 2077 ou 99514 5751. Quem tem essa disponibilidade nem precisa vir aqui, basta ligar aqui para a sede do bairro. Aqui é 19 30 12 2077. Ligue, se tem doação nós vamos buscar, ou dê o seu nome para ser um voluntário, para a gente preparar o crachá para o dia da festa. Tá aí uma boa atitude solidária também para este Dia das Crianças. E a INDEC, Empresa Municipal de Desenvolvimento de Campinas, fará o bloqueio viário em um trecho da Rua 1, no Jardim Santa Genebra. A interdição será na próxima segunda-feira, dia 18 de setembro, das 6 horas da manhã às 4 da tarde. Havendo, inclusive, a necessidade, o fechamento prossegue até a terça-feira, dia 19. No mesmo horário, o bloqueio será no trecho entre as avenidas Guilherme Campos e João Marcos Fantinatti. A ação é necessária para o içamento de aduelas de concreto com uso de guindaste em um empreendimento imobiliário ali na região. A INDEC indica o desvio pelas vias Guilherme Campos, marginal da rodovia Dom Pedro I, seguindo pelas vias Armando Strazacapa, Lauro Vanucci, Ricardo Rocha Bonfim e João Marcos Fantinatti. Agentes de mobilidade urbana da INDEC estarão na região para orientar os motoristas, ou então você pode usar o Fale Conosco da INDEC através do telefone 118. E olha só, o time de amputados da Ponte Preta participa no próximo domingo, às 8 horas da manhã, lá em Cosmópolis, do jogo amistoso de futebol de amputados. A Macaca joga contra o Cosmopolitano no Campo do Mancha, que fica na rua Valdir de Almeida, 435, no bairro Rosamélia 2. Será um pré-jogo da grande final do campeonato amador daquela cidade, que será entre o Juventude e Parsas, lá em Cosmópolis. Então você pode aí, você que acompanha os resultados, entre nas redes sociais da Ponte Preta, ou então, se puder, vá até Cosmópolis aí fazer essa, digamos, essa honra aí à nossa equipe de Campinas que vai jogar lá na cidade da nossa região. Bom, agora a gente vai sair das notícias da metrópole para as notícias aqui da Câmara Municipal de Campinas. São as notícias do Legislativo. Porque o vereador Paulo Gaspar protocolou um projeto de lei que trata dos impactos que possam ser causados pelos projetos do Legislativo às empresas ou pessoas físicas aqui do município. Por isso, a proposta obriga a apresentação de um relatório contendo informações sobre os gastos orçamentários e o número de pessoas físicas e jurídicas que serão afetadas com essas ideias. Veja na reportagem. O projeto de lei número 124 de 2023, protocolado pelo vereador Paulo Gaspar, estabelece a obrigatoriedade de apresentação de relatório de impacto financeiro em projetos de lei que gerem custos diretos às pessoas físicas ou empresas do município. Muito comum aqui na Casa dos Vereadores apresentarem algum tipo de projeto que vai onerar o bolso, seja do cidadão comum ou seja de uma empresa. O exemplo, por exemplo, de plaquinhas, né? E
monte de plaquinhas que precisa conter esse dizer ou esse dizer. Então, uma empresa que tem várias filiais, ele vai ter que fazer várias plaquinhas, ele vai ter que mudar o layout do ambiente dele. Segundo o vereador, o relatório deverá conter informações sobre o impacto financeiro e também o número de pessoas jurídicas ou físicas afetadas. Para Paulo Gaspar, da mesma forma que a Lei de Responsabilidade Fiscal obriga a demonstração de impacto financeiro para projetos que elevem os gastos do poder público, os projetos de lei que criam obrigações e geram custos às pessoas naturais e jurídicas também devem apresentar esse relatório de impacto. O projeto de lei ainda vai passar pelas comissões da Câmara antes de ir para a votação. E aí, para não deixar à vontade assim, essa prerrogativa, se ele tem que apresentar um impacto, ele vai pensar 2 vezes antes de criar uma obrigação. Vereador Rodrigo da Farmadique apresenta indicação para que o cidadão possa pagar a conta de água com cartão de débito e crédito. A indicação de número 8302 de 2023, de autoria do vereador Rodrigo da Farmadique, solicita que o pagamento da conta de água possa ser realizado por cartão de débito ou crédito, com opção de parcelamento nos pontos de atendimento da Sanasa. É importante esclarecer para a população que essa indicação é para que o prefeito municipal dialogue junto com a Sanasa, com o presidente da Sanasa, para que disponibilize a possibilidade de que as contas de água possam ser pagas e até parceladas no cartão de crédito. Até porque muitas famílias, às vezes, acontece de não ter condições de pagar naquele mês aquela conta e não haver essa possibilidade para parcelar. Às vezes acumula 1, 2, 3 e aí vem o corte, dependendo do valor, é difícil de conseguir esse recurso para poder fazer o pagamento. Então, você dando a possibilidade, às vezes parcela até em valor mínimo, às vezes para pagar R$20 por mês, R$30 por mês, e dá a possibilidade da pessoa realmente ficar adimplente, né? Não tem prejuízo nenhum para a empresa, nem para o município, até porque os cartões de crédito hoje eles antecipam um pagamento direto. A indicação visa atender as famílias que passarem por algum tipo de emergência. Sim, é verdade. Nós tivemos o problema da pandemia, mas todo cidadão, toda família está sujeito a acontecer uma emergência, ou perder o emprego, ou ter necessidade de fazer um pagamento mais imediato, e isso fica sem o recurso. Você não pode ficar sem a água, né? Disponibilizando esse meio, acho que é uma medida muito importante para a gente ter na cidade de Campinas. Providências já foram tomadas para dar andamento à indicação do vereador. Sim, existe inclusive o presidente Manuelito da Sanasa já determinou para que façam estudos e deve ser implantado em breve, né? Mas inclusive nós já víamos tratando há um tempo atrás, a gente fez inclusive para oficializar essa indicação para que a gente possa depois dar toda a transparência para o cidadão de Campinas. A indicação proposta pelo vereador Rodrigo da Farmadique é uma ferramenta do Legislativo que sugere ao prefeito que seja feita análise sobre algo de interesse público e cabe somente ao chefe do Executivo acatar e executar a solicitação. A indicação do vereador é fruto das demandas que chegam até ele. Sim, é verdade, mas aquele da população nos encontra no dia a dia mesmo, né? Você encontra às vezes no mercado, eu estou sempre na rua, lá, principalmente no distrito do Ouro Verde, e as pessoas nos abordaram e deu essa ideia, essa sugestão para que a gente levasse ao prefeito, e ao que tudo indica, ela será implantada em breve para aceitar esse pagamento na Sanasa. A possibilidade do Dia Municipal da Beleza nos hospitais fazer parte do calendário de Campinas foi debatida em consulta pública que aconteceu aqui na Câmara Municipal. Foram 2 assuntos em pauta na consulta pública que teve como responsável o vereador Edivaldo Cabelo. O primeiro deles foi o Dia Municipal da Beleza para valorizar a autoestima feminina nas unidades do CRAS de Campinas. A ser comemorada no dia 7, estabelecida no dia 7 de março. Ou seja, no dia 7 de março, essas mulheres, toda essa equipe de profissionais da beleza vão até os CRAS para preparar a mulher que antecede o 7 de março, antecede o dia 8 de março, que é o Dia Mundial da Mulher. Então, o objetivo é que vá até esses CRAS e esteja preparando, abrilhantando a mulher, preparando ela para o dia dela, que é 8 de março. Porque muitas vezes elas nunca tiveram a oportunidade de ter um profissional de elite trabalhando no cabelo delas.
Entre os convidados, profissionais do setor, que falaram sobre a importância da profissão. O cabeleireiro ou profissional da beleza, ele atua mais no coração do que no cabelo. E dessa forma, a pessoa acaba ficando forte, tendo força suficiente para enfrentar qualquer dificuldade que a vida apresenta. E essa força é extraordinária. Na sequência, sobre a possibilidade de ter o Dia Mundial da Beleza nos hospitais, que segundo o parlamentar seria em 20 de outubro, justamente por causa do Outubro Rosa. É sabido aí que muitas pacientes portadoras aí de câncer. Então, o que acontece? Pacientes oncológicos, elas perderam o cabelo. Então, nós, agregando junto a outros projetos, vamos levar até elas, como que, por exemplo, perucas para ela, maquiando elas. Então, nós escolhemos o 20 de outubro, porque isso não é questão do CRAS, isso já é nos hospitais. Então, às vezes ela está lá no leito, está fazendo a quimioterapia, está internada, então ela vai tomar um banho de loja, vamos dizer assim, para torná-la bela, ainda que naquele estado. Ela vai se tornar bela, ela vai poder olhar no espelho, e isso é comprovado, André, que eleva a autoestima, aonde faz gerar a melhora a aumento da imunidade dela. Eu, como paciente oncológica, sim, sou paciente oncológica, porque os primeiros 5 anos após o tratamento a gente tem uma rotina ainda hospitalar, então, sim, sou ainda uma paciente oncológica. Fiquei careca no meu tratamento e tive a possibilidade de estar usando peruca, sim, mas não me adaptei. Mas, enfim, é uma possibilidade de você estar usando uma peruca, um lenço, enfim. Como que eu vejo o projeto do vereador, a importância da beleza no hospital? Quando você recebe um diagnóstico de qualquer doença que for, né, prognóstico, você fica muito envolvida com a doença, aquela rotina hospitalar de tratamento, doença, e você se esquece, você acaba colocando a sua beleza de lado. E quem melhor para lembrar a gente, ajudar a gente nesse momento? Um profissional de beleza. A criação de banheiros de uso comum no centro da cidade foi tema de um debate que aconteceu aqui na primeira parte da 54ª reunião ordinária. Por iniciativa do vereador Cecílio Santos, foi realizada na primeira parte da 54ª reunião ordinária uma discussão sobre a falta de banheiros de uso comum e gratuito no centro da cidade e em outras áreas públicas. Tramita na Câmara o projeto de lei complementar 74 de 2023, de autoria do vereador Cecílio, que cria o programa Banheiro Legal, que tem por objetivo a construção ou disponibilização de banheiros públicos em praças e outros locais públicos, onde sejam praticadas atividades esportivas e culturais. Nosso projeto de lei está tramitando e versa sobre essa questão dos banheiros públicos na cidade. É uma necessidade importante. A nossa primeira parte, o convidado foi o padre Dilácio, que trabalha há muito tempo ali na região central, na paróquia Nossa Senhora do Carmo, e escuta e anda muito pela região central, então observa a necessidade que tem os banheiros públicos, né, no centro da cidade, e 24 horas aberto para atender a nossa população. Então, essa primeira parte da sessão foi importante justamente para que ele apresentasse esse ponto de vista de quem observa, de quem anda pela cidade, e inclusive que me fez a sugestão para o projeto de lei. A continência urinária, a questão dos idosos, a questão das crianças, a questão das pessoas com necessidades especiais, os moradores de situação de rua, todos têm o direito ao banheiro, inclusive as pessoas que visitam a nossa cidade, não é? Os transeuntes, os trabalhadores, entregadores, os taxistas, o pessoal que trabalha com os aplicativos, aliás, todos lá, até o senhor, não é? Então, se uma pessoa não tem a necessidade, ela não está dando em bola. Hoje nós temos um grande índice de pessoas que têm continência urinária porque tomam medicamentos. Você sabe disso. E outra, se não fosse esse fato, uma das pedras do mosaico de uma cidade sustentável é o sanitário público.
porque o sanitário público revela a qualidade de vida da cidade e mostra também a qualidade de vida dos governantes da cidade. Essa que é a questão. O governo, quando eu digo, é o governo que está dirigindo juntamente com a Câmara e depois com todos os empresários. Recentemente, o Ministério Público também solicitou que a administração pública providencie banheiros para a utilização de pessoas que estão em situação de rua, em especial durante a noite, no centro, em um prazo de 30 dias. A gente sabe que em 30 dias é um tempo curto, mas este assunto vem se arrastando há muito tempo. Inclusive, foi discutido na Comissão Especial de Estudos sobre a População em Situação de Rua, que é uma das maiores reclamações que esta população nos faz, justamente não ter banheiro, não ter pontos onde ele possa fazer as suas necessidades no período noturno. Então, é muito importante que essa demanda seja atendida pela municipalidade. Para se tornar lei, o programa Banheiro Legal ainda tem que ser aprovado em 2 votações, legalidade e mérito em plenário, e posteriormente ser sancionado pelo prefeito de Campinas. Eu vou conversar aqui na casa sobre a tramitação do projeto, que ele precisa passar pelas comissões, e pedir celeridade na votação dele. Então, eu creio que é um tema que não pode mais esperar. E hoje tem mais debates e reuniões aqui na Câmara Municipal de Campinas. Às 16h, a Comissão de Cultura, que é presidida pelo vereador Igor Diego, realiza uma reunião para falar sobre a pré-conferência de cultura. E depois, às 18h, acontece a 33ª audiência pública. Também sob responsabilidade da Comissão de Cultura, o objetivo é discutir um projeto de autoria do vereador Gustavo Peta, que já foi aprovado em primeira análise no plenário, que cria a chamada Galeria de Arte Urbana de Campinas. Na prática, a proposição incentiva atividades culturais como grafite, lambe-lambe e outras intervenções de caráter artístico e cultural em áreas ou estruturas públicas ou privadas aqui da nossa cidade, claro, sempre mediante um termo de autorização específico, como superfícies exteriores também de edifícios, fachadas, pavimentos, passeios, muros e outras infraestruturas urbanas. Após a audiência pública, o projeto de lei de Peta volta para o plenário, segue os trâmites regulares e você pode acompanhar essas duas reuniões vindo pessoalmente aqui na Câmara Municipal de Campinas. A entrada é pela Avenida Engenheiro Roberto Mange, número 66, no bairro Ponte Preta. E claro, não posso participar pessoalmente, tenho um outro compromisso? Acompanhe a nossa transmissão ao vivo aqui pela TV Câmara Campinas. Fim de semana chegou e você está preparado? A Luana Galiza traz muitas dicas de lazer, entretenimento e de cinema para você aproveitar ao máximo. Confira na Agenda Cultural. Oi, gente! Mais uma agenda cultural para alegrar o seu final de semana. E hoje nós estamos no Centro Cultural Casarão, que fica aqui em Barão Geraldo e vai estrear um espetáculo chamado Lugar Sentido. E vamos entrevistar um dos idealizadores e músicos desse espetáculo, o Ale Freire. Tudo bem, Ale? O que vocês estão preparando para hoje à noite? Tudo bem, Luana. Prazer estar aqui com vocês. O espetáculo Lugar Sentido é um espetáculo um pouco diferente de um show de música, né? Porque a gente integra, além da música, o teatro e a dança e a poesia também. A gente tem o texto do espetáculo que foi construído exclusivamente, né? Foi escrito exclusivamente para o espetáculo pelo grande poeta Rafa Carvalho. E é um espetáculo que fala do nosso pertencimento à Mãe Terra. Enfim, eu tinha uma inquietação inicial que tem a ver com minhas próprias origens, né? É uma coisa que da minha família vai até um certo ponto, mas a partir daí você não sabe muito bem quem que teve, né, na origem da família. Eu tenho certeza que tem presença indígena, por exemplo, né? Presença negra muito forte também,
mas isso às vezes não é muito claro. E aí essa inquietação levou a gente a pesquisar essa nossa relação, né, com os territórios, né? Então a gente fala de territorialidades, que é essa relação afetiva das pessoas com seus territórios. Ale, no caso, o drama musical, ele traz um pouco do teatro, da música e da dança. Por que vocês escolheram esse viés de drama musical para poder representar, ter uma representatividade das raízes? Isso é muita influência da Ana Clara Amaral, que é a diretora cênica, uma querida, uma grande profissional, porque ela, sim, estuda muito a fundo o drama. E a Ana Clara, ela tem uma formação muito sólida em dança e teatro também. Então, ela mistura muito bem, né, esses dois segmentos. E a gente trouxe a música também e o texto. E aí, ela que teve essa ideia de fazer essa costura, e fica um espetáculo que tem continuidade, né, e do começo até o fim, dividido em 3 atos, e aí entre cada ato tem um entreato com textos, ou seja, é muito da influência da Ana Clara Amaral a gente pegar essa forma do drama e se apropriar dela. Esses atos são baseados em textos, em poema. O que fala desse poema? Cita um pouquinho pra gente. Vê as favelas, elas crescem, se espalham, não importa quanto fogo se bote, ou talvez importe. Cana, quanta semelhança se vê entre ali a favela e a cana. Esses canaviais de todos os tempos, de épocas todas, de navios e tratores. Qual a mão que mexe com o fogo que pega na cana? Qual a mão que mexe com o fogo que pega nas favelas? E por aí vai. Ale, o texto é muito original, as músicas também. E como que foi feito o processo criativo, desde a da escolha do figurino até o cenário? É uma equipe muito grande, envolvida grandes profissionais, então no figurino a gente foi construindo esse texto, a gente tinha já uma ideia de repertório, uma escolha de repertório, e chamamos, né, para ajudar a gente com figurino, a Ellen Quintans, Cleusa Quintans, Marília Enes e Warner Reis. Então, elas ouviram a gente, trabalharam junto com a gente para desenhar o figurino. E para o cenário, a gente chamou o José Soares, que é um grande cenógrafo daqui de Paulínia. Ele também ouviu muito as nossas inquietações e ajudou a construir esse belo cenário também. Ale, a equipe ela é enorme. Quanto tempo de preparação até o horário do espetáculo? A montagem ela é demorada, né? Por conta de todos esses elementos que estão envolvidos, como a gente já falou. Então a gente chega bem cedinho, antes das 9 da manhã, para conseguir apresentar às 8 da noite. Então, quanto tempo de espetáculo? Entre 50 minutos e 1 hora. E dentro desses 50 minutos e 1 hora você atua, né? Você tem dá um show de interpretação, como vocês estão vendo aí na telinha. Como que é isso? Você está aqui tocando a sua viola, daqui a pouco você está interpretando. Isso, exatamente. Essa é uma busca, uma pesquisa que eu faço já há um certo tempo, né? Foi assunto do meu trabalho de conclusão de curso, numa pós-graduação que eu fiz, que é a integração justamente entre esses segmentos, né? O teatro, a dança e a música, né? Então, eu chamo de a dança do cantor, né, nesse sentido mais amplo, né? Então, é uma preparação, são anos de preparação, na verdade, né? Preparação corporal eu faço com a técnica clausiana, que a Ana Clara também usa, então, aula de canto também, então é um tempo de preparação para a gente conseguir chegar nesse estado, né, da gente conseguir estar à vontade para fazer tudo que a gente quer falar. Você é um artista completo. Isso seria a realização de um sonho? Porque eu imagino, como você disse, foram anos de preparação. E agora você traz todo esse espetáculo especial, feito a dedo, por várias mãos. É uma realização de um sonho? É uma realização de um sonho. E aí, de novo, né, tá com essa equipe, né, no palco a gente tá... Eu, além de mim, Ed Andrade, violão, direção musical, contrabaixo, grande músico, grande parceiro, amigo também, e o grande Edu Guimarães na sanfona, que é um excelente músico. Os arranjos foram feitos de forma coletiva. Então, para mim, um sonho é estar com essa equipe. É uma rede, um colchão muito forte, né? Muito acolhedor para a gente poder fazer o trabalho. Então, Ale,
Aproveita, convida o pessoal de casa para vir assistir toda essa cena do Lugar Sentido. Então, aproveitar para convidar todas e todos para hoje à noite, sexta-feira, sábado, às 8 horas da noite, sexta e sábado, e domingo às 7 horas da noite, uma mini temporada aqui no Centro Cultural Casarão, Lugar Sentido. A entrada é franca, ingressos com 1 hora de antecedência. Não perca esse drama musical todo especial. Muito obrigada, Lê. Eu que te agradeço. E você continue aí com a gente, porque agora vai vir as dicas de cinema e eu vou tirar o meu pedacinho. Por favor, Ale, toca um pouquinho pra gente. Vou dar uma palhinha aqui. Vim de longe de um reino de além do mar, vim marcado que nem um gado de lá, no porão de navio, sede, dor, fome e frio, sem poder nunca mais voltar, remo nas mãos, ferro nos pés, sangue riscando olhar, vim dos grilhões, vim nas galés, eu vim da África. Fui escravo, falar de açoite nem dar, meu lamento ainda ecoa no ar, mas quebrei a corrente, ninguém manda na gente, nunca mais ninguém vai mandar. Cinema, After para sempre. Arjen e Tessa estão separados, mas para ele as coisas têm se mostrado cada vez mais difíceis. Com as voltas e a criação do novo livro, Hardy se dá conta de que é impossível viver sem seu grande amor. Do meu lado, Tessa. Você me magoou muito. Sem você, só existe eu. Quebrado, perdido e sozinho. É fácil acreditar que a nossa habilidade de amar tem um limite, principalmente quando se está magoado. Mas acredite, aos poucos, você vai se curar. A gente nunca sabe a sorte que tem de passar o resto da vida com a outra metade da alma. Até passar a vida sem ela. A Noite das Bruxas. Hercule Poirot, famoso detetive que já desvendou inúmeros crimes, está aposentado e vive afastado de tudo na cidade de Veneza. Sua fama parece atrair o mistério. Ao participar de uma sessão espírita, um dos participantes do evento aparece morto e começa então uma assustadora investigação. Felicia? What is happening? You can't trap us here. Somebody is dead. No one shall leave this place until I know who did it. A ghost killed her. There must be a rational answer for all of this. Just admit that you are up against something bigger than you. No! You were saying? Something in this house tried to kill me. Don't look at me like I'm suspect. We're old friends.
Every murderer is somebody's old friend. No one shall leave until I find if the living have been killed by the dead. You have been hiding here all this time. Who are you talking to? Estranha Forma de Vida é um curta-metragem do cineasta espanhol Pedro Almodóvar e conta a história de Silva e Jack, dois cowboys que se reencontram depois de 25 anos. Após uma noite de recordação e reconciliação, é revelado que o motivo da reunião não é apenas para matar a saudade. What are you doing? You never loved me. You never loved anyone in your life. Don't say that. Years ago, you asked me what two men could do living together on a ranch. I'll answer you now. Old Boy, lançado em 2003, celebra 20 anos de lançamento, retornando aos cinemas, na versão remasterizada de um homem que foi misteriosamente encarcerado por 15 anos. Quando finalmente é libertado, sem maiores explicações, ele tem 5 dias para identificar o seu raptor e realizar sua vingança. 복수하고 싶어서가 아니라 왜 그런지 알고 싶어서 싸운다고 했죠? 오대수 씨, 오랜만에. 복수가 다 이루어지고 나면 어떨까? 아마 숨어있던 고통이 다시 찾아올 거야. Sem ar, Drill e sua irmã May combinam um mergulho nas profundezas de um lugar paradisíaco, mas muito isolado. Após momentos de deslumbramento, elas são surpreendidas por um deslizamento de pedras que arrasta May para o fundo. Para piorar, ela acaba ficando presa. Agora, Drill precisará lutar com todas as forças para superar suas inseguranças e salvar a irmã. When you're up, call for help. Then you need to bring me extra air. You have to be back within 20 minutes. I need you to get your shit together. There's a house on the map. There are so many ways this could end. I'm gonna need more time. Don't give up now, okay? It's moving! I can feel it moving! I'm sorry. You did everything you could. I'm not gonna let you die! A Jornada dos Príncipes é a atração do MIS neste sábado às 7h30 da noite. O filme relata a trajetória heróica de Dom Pedro I e Dona Maria Leopoldina nas primeiras semanas que antecederam a proclamação da independência do Brasil. A entrada é gratuita. A ser entregue por correio especial ao príncipe Dom Pedro. Independência ou morte. Eles se amaram
que amaram mais o Brasil. E no Teatro Oficina do Estudante tem um espetáculo em show, com o Pink Floyd Experience in Concert, hoje às 9 da noite. Olá pessoal, nós somos do Núcleo de Artes Cênicas do SESI Campinas e estamos aqui para convidar vocês para o nosso espetáculo. Raízes Brasílias, Histórias de Povos e Lugares, nos dias 15, 16 e 30 de setembro às 20 horas e no dia 1º de outubro às 19 horas. Sim, os ingressos podem ser retirados gratuitamente no portal Meu SESI. Venham, estamos aguardando vocês aqui no Teatro do SESI Amoreiras. Show! Neste sábado às 3 da tarde tem Pagode 90 com o cantor Krigor. Olá pessoal, somos da banda Beatles for Friends. Eu sou Zaga Ribeiro, tecladista e vocalista. Eu sou a Paula Elia, vocalista. E Marcelo Gandor na guitarra. Contaremos também com a presença de Fernando Neto, baterista de São Paulo. E alguns membros da banda London aqui de Campinas fazendo algumas das canções. Somos apaixonados pelos Beatles. Nós vamos tocar os melhores clássicos da banda. Sexta-feira, dia 15 de setembro, no Bora Sports Bar, que fica na Lagoa do Taquaral, Avenida Doutor Heitor Penteado, número 626, quase em frente ao ginásio. Venham curtir o nosso som. A banda começa a tocar às 19h30 e o bar abre às 18 horas. Os ingressos podem ser comprados pelo bima.com.br ou diretamente na portaria do Bora. Ok? Bora lá! Wolf apresenta Hi Barbie Fat Melody, sábado às 10 da noite. Não adianta me mandar foguinho em coração, não tenho mais tempo pra ficar na sua mão. Olá pessoal, meu nome é Eduardo, eu sou integrante do grupo Trio Macaxeira e eu tenho um convite para vocês. Nesses meses de setembro até novembro, a gente vai fazer uma série de apresentações com o nosso grupo pela cidade de Campinas, que fazem parte de um projeto que foi aprovado através do FIC, que é o Fundo de Investimentos Culturais de Campinas. O Trio Macaxeira ele foi formado em 2016 e nossa proposta sempre foi trabalhar com a música instrumental brasileira. Nesse projeto, que é chamado Sentimentos, a gente toca músicas do nosso primeiro álbum, que foi gravado na metade do ano passado, do ano de 2022, que também é chamado Sentimentos. E nesse projeto, a gente percorre e circula nosso espetáculo em diferentes casas de cultura da cidade de Campinas, em diferentes regiões, justamente para descentralizar esse acesso à cultura, acesso à música instrumental e às artes em geral, e também enaltecendo o papel dessas casas de cultura, desses pontos de cultura, nas diferentes regiões da cidade de Campinas. Então, semana que vem, dia 20 de setembro, a gente toca no Céu Mestre Alceu, que fica no Jardim Florense, com show às 19 horas. Dia 27 de setembro, na Casa de Cultura Parque Itajaí, com show às 15 horas. Dia 5 de outubro, no Centro Cultural Casa do Lago, que fica dentro da Unicamp, o show será às 17 horas. E dia 10 de novembro, a gente toca na Escola de Música Pro Música, e o show será às 20 horas. A gente espera todos vocês lá. E tem caminhada histórica em homenagem ao mês Carlos Gomes. As atividades serão nos dias 16, 24 e 30 de setembro, às 9h30 da manhã, com saída e retorno na Feira Hippie do Centro de Convivência Cultural, e fazem parte das comemorações em homenagem ao maestro campineiro. A inscrição não é obrigatória. Olá, a Feira Sub é uma feira de arte impressa e publicações independentes que acontece agora, nesse sábado, das 11 às 21 horas, na Biblioteca Pública Municipal Professor Ernesto Manuel Zinck,
que fica ao lado da prefeitura. A feira vai receber 90 expositores de todo o Brasil, que trarão as mais diversas linguagens artísticas para apresentar para o público, que inclui estilogravuras, fotolivros, zines, ilustrações, editoras independentes, pôsteres, enfim, uma infinidade de linguagens artísticas que estarão presentes na feira. A feira tem entrada gratuita e, como eu disse, é das 11 às 21 horas. Eu espero vocês lá. E o festival de aniversário vai agitar o distrito do Ouro Verde neste final de semana. A Praça da Juventude terá muitas opções gastronômicas e musicais. Sábado, das 11 da manhã às 9 horas da noite e no domingo, das 11 da manhã até às 6 da tarde. Olá, meu nome é Léo Amazônia, eu sou curador da Mostra de Cinema Chinês, que começa nesta segunda-feira, dia 18 de setembro, e vai até o dia 29 em Campinas. A mostra é patrocinada pela CPFL Energia e é produzida pela Brazuca Produções, em parceria com o Instituto CPFL e o Instituto Confúcio. Na parte curatorial, com quem eu dividi com o Lucas Shen, nós buscamos mostrar os grandes mestres do cinema chinês, desde a sua primeira escola nos anos 30, até o início dos anos 2000, dando ênfase especial para o cineasta Xie Jin, que completa 100 anos esse ano, com 2 obras inéditas traduzidas em português na versão online, e grandes obras do cinema chinês dos anos 90, com destaque para o grande cineasta Zhang Yimou. Todas as informações, programação e acesso aos filmes estão disponíveis no site www.mostradecinemaChinês.com.br. Então foi aí, ó, muitas dicas para todos os bolsos e gostos. Hora do nosso quadro semanal Olha o Esporte Aí. Desta vez a gente fala de futebol feminino, que cada vez mais ganha espaço. Olha o esporte aí, hoje o nosso assunto é futebol feminino. Eu sou o André Aranha e você já sabe, né? A gente sempre começa com uma curiosidade. Bora! A seleção brasileira conquistou a medalha de ouro nos Jogos Pan-Americanos Rio 2007. O Maraca estava lotado e a galera fez a festa. O show foi dela, da Marta, né? E que goleada, 5-0 sobre os Estados Unidos. Bom, é isso aí, galera. Para a gente entender um pouco mais sobre o esporte que realmente tem ganhando cada vez mais espaço aqui no Brasil. Estou aqui com a Lili, joga aqui em Campinas, é volante. Como se interessou por futebol feminino? Conta pra gente, Lili. Acho que eu me interessei pelo futebol feminino com vivência mesmo. Eu tive muitos primos dentro do futebol, que eles sempre viveram futebol, meu irmão também. Então eu acompanhava muito eles me levavam para muitos amadores, para societies, e eu fui gostando do futebol feminino até que eu entrei em um projeto em Hortolândia e daí para frente foi só futebol feminino até hoje. Qual é o seu estilo de jogo? Você joga no meio campo, é volante, boa de marcação? Boa de marcação, mas sou mais da parte armadora hoje, mas sou boa de marcação também. Então você é uma volante que gosta de sair pro jogo? Gosto de sair mais pro jogo. Prefiro mais jogar ali como meia, né, do que como volante. Bom, e a gente continua rodando, tô aqui com a Elô, que é zagueira. Conta pra gente, Elô, como você se interessou pelo esporte, o futebol feminino? Eu me interessei quando eu via o pessoal, os meninos jogando na rua, e eu sempre gostei, sempre joguei com eles. E quando eu vim pra cá, eu me interessei mais ainda, porque aqui só tem meninas e em todos os outros lugares a gente vê meninos. Então foi muito bom só ter meninas com a gente. Bom, pegando o gancho da sua resposta, quais, na sua opinião, são as principais diferenças entre o futebol masculino e o feminino? Até no que diz respeito a oportunidades, visibilidade e também dentro de campo.
Como que eu posso dizer? A visão, a visibilidade, igual você falou. Visibilidade, porque o masculino tem muito mais visibilidade, tem muito mais patrocínio, muito mais coisas. E o feminino não tem, mas estamos aí tentando, estamos caminhando e tentando conseguir o nosso lugar de direito. Embora ainda esteja longe de chegar naquilo que atingiu o futebol masculino, mas houve já uma evolução muito legal, né? E a gente está caminhando um passo de cada vez, né? Porque é um assunto complicado, difícil, mas estamos aí caminhando e conseguindo, aos poucos, o nosso lugar. É isso aí, pessoal. Olha, tem meninas de todas as idades. Por exemplo, a Natália tem 9 anos, começou super novinha. Fala o seu sonho pra mim. Ser jogadora. Você quer ser jogadora profissional de futebol? Sim. E aí, tá treinando bastante? Sim. Marca muito gol? Não muito, mas eu faço alguns. Mas você é atacante? Sim. Bom, galera, pra gente encerrar, claro que nós vamos entender um pouco mais sobre esse projeto. Estamos acompanhando, portanto, o treinamento das meninas. Eu estou aqui com a Letícia, que é a coordenadora do projeto Futebol Feminino Campinas, que tem faz muitos anos, não é isso, Letícia? Sim, o projeto ele existe há mais de 30 anos, né? Começou faz bastante tempo. Eu faço parte do projeto há 17 anos. Consegui me formar graças ao projeto e hoje eu dou aula, ajudo na coordenação também do mesmo. Olha só que legal, pessoal, porque hoje o futebol feminino já tem uma certa visibilidade. Mas a Letícia acabou de falar no Olha o Esporte aí que ela está no projeto já faz 17 anos. Então, quer dizer, numa época que o futebol feminino não tinha assim, o espaço que tem hoje, né? Exatamente, naquela época era muito difícil ter as oportunidades que tem hoje. Infelizmente já estou numa certa idade, então a gente busca outros meios, mas através do projeto eu consegui realizar meu sonho, que era jogar profissionalmente, consegui clubes maiores, depois eu retornei ao projeto, consegui finalizar minha bolsa de faculdade, que graças ao projeto também, que ele oferece essa oportunidade para as meninas, consegui me formar como professora de educação física. Hoje eu consigo ajudar o projeto tanto dando aula como na coordenação dele. E fala super bem, pensa em ser comentarista esportiva mais pra frente ou não? Não. De futebol feminino? Não penso. Eu pretendo estar dentro das quadras, pretendo estar dentro do campo mesmo, seja no âmbito técnico ou na preparação física, mas como comentarista não penso. Você jogou em quais clubes para o pessoal de casa te conhecer melhor? Eu joguei no clube da Ponte Preta. Joguei na Ponte Preta durante 2 anos e aí depois eu retornei para o projeto para terminar minha faculdade. Tive outras propostas, mas optei por terminar a faculdade e seguir na carreira da educação física. Chegou a disputar algum derby ou não? Porque o Guarani já teve também futebol feminino, né? Assim como a Ponte, ou não? Em nome da Ponte não, mas já enfrentei o Guarani muitas vezes, enquanto eu estava aqui no projeto, e também eram jogos bem disputados, assim. Legal. Bom, o que você pode falar, Letícia, sobre o futebol feminino de hoje? Porque é muito legal essa conversa com ela, que joga faz muito tempo. Hoje, evidentemente, que ainda tem muito para conquistar, para evoluir e tudo mais, até em termos de visibilidade, de mídia, de espaço, mas não tem como a gente negar que hoje está muito mais falado o futebol feminino. Qual a avaliação que você faz, Letícia? Eu acho que o futebol ele dá oportunidade para a menina se formar não só como atleta, mas como pessoa também. E eu acredito que daquela época lá que eu comecei, o tanto que eu persisti, as meninas que estavam aqui no projeto persistiram para ele não morrer. Hoje o projeto ele ajuda muitas meninas e o futebol feminino ele vem criando essa visibilidade, tendo mais apoio dos pais, que é fundamental, ter o apoio dos pais em casa, que foi algo que na minha infância minha mãe acompanhava pouco os meus jogos, então hoje eu fico muito feliz em ver os pais sentados aqui, vendo as filhas jogarem, trazendo as meninas para o treino, incentivando o sonho delas. Então eu acho que desde casa até na sociedade, o futebol feminino ele vem criando uma força que é muito gratificante. Boa, Letícia. E para a galera que está em casa,
Como que é o projeto aqui? Quem quiser participar, como é que faz? Para participar do projeto, pode entrar no nosso Instagram, me chamar no direct lá que eu respondo e mando mensagem via WhatsApp. Aí a gente marca uma aula experimental, a menina vem, vê se gosta do projeto e a gente fecha certinho para ela poder participar com a gente. Qual o número? Do meu telefone. WhatsApp. Do WhatsApp é 19 989 44 1073. Olha, e vamos ver como fica o tempo para esse fim de semana em Campinas e região. De acordo com o CEPAGRE da Unicamp, a previsão para o sábado é de predomínio de sol e áreas de neblina podem se formar em algumas regiões de maior cobertura vegetal ou próximas a corpos d'água. O dia amanhece com temperaturas relativamente baixas, com mínima em torno de 13 graus. E no curso do dia, elas sobem acentuadamente devido à condição de predomínio do sol quanto ao afastamento de uma massa de ar frio. A máxima está prevista em 31 graus. Já no domingo, a tendência é de nebulosidade variável com longos períodos de predomínio do sol entre manhã e tarde. Céu parcialmente nublado entre tarde e noite. E não há perspectiva aí de chuva para este domingo na região. A umidade relativa do ar fica baixa, com a mínima entre 25% e 30%. A temperatura no domingo é mínima de 19 e a máxima em torno de 33 graus. E o Câmara Notícia fica por aqui. Um bom fim de semana para você. Aproveite, mas continue com a gente, hein? Hoje, 4 horas da tarde, tem programação ao vivo. A gente tem a reunião da Comissão de Cultura, que vai falar sobre a pré-conferência de cultura aqui na nossa cidade. Às 6 horas da tarde, nós temos a 33ª audiência pública e tem muita coisa boa para você aqui na TV Câmara Campinas. Continue com a gente. 9 da noite tem na Casa do Povo também.